Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que parece ser simples, mas que quando ela é entendida na sua profundidade, faz uma diferença enorme. A pergunta é: o que está moldando o cérebro do seu filho agora? Às vezes a gente acha que os nossos filhos são pequenos demais para entender, pequenos demais para entender certas conversas, pequeno demais para entender certos ambientes, certas palavras, certas expressões faciais. Mas e se eu te dissesse que é nos primeiros anos de vida que o cérebro do seu filho cresce com maior velocidade, com maior sensibilidade, e é nos primeiros anos que o cérebro mais se molda ao ambiente e às situações que ele vive de forma cotidiana. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre como o ambiente emocional da casa, como o seu tom de voz, como as experiências do cotidiano do seu filho moldam de forma concreta o cérebro da criança, o cérebro dele e de tudo que ele vai ser na vida adulta. Então vamos lá? O cérebro humano, e vamos pensar na criança, né? O cérebro da criança, ele é construído de baixo para cima. De forma didática, a gente separa o cérebro em duas partes. A parte de baixo, que é a nossa parte emocional, e a parte de cima, que é a parte racional. Então, pensando nisso, vamos pensar que a primeira parte, que é essa de baixo, a área primitiva, ela é responsável pelas nossas reações, a reação imediata, e responsável pelas nossas emoções. Então, ela é responsável por a gente sentir dor, medo, frio, alegria, né? Tudo que são as nossas emoções. E essa primeira parte se forma primeiro. Já o nosso andar de cima, né, que é responsável pelas áreas mais racionais, que traz pra gente controle de impulso, o autocontrole emocional, né, a autorregulação, a nossa capacidade de viver em sociedade, ela fica nesse andar de cima e ela se desenvolve depois. Então a gente tem um andar de baixo de emoções se desenvolvendo para depois chegar na razão. Por isso que uma criança, ela sente antes de pensar. Por isso que ela reage de forma muito emocional a um não, a uma frustração. Ela não está tentando te manipular, ela está simplesmente sobrevivendo às grandes emoções que o cérebro é capaz de processar, sem habilidades ainda racionais para controlar. Então ela está tentando se adaptar, entender o mundo dentro do que o cérebro dela está pronto para entender. E a gente costuma achar que a gente precisa explicar muito, conversar muito, e é claro que isso é importante. Mas no desenvolvimento infantil, a criança precisa muito de segurança, de previsibilidade e de um adulto emocionalmente presente. Eu gosto de falar de um adulto emocionalmente presente e estável, porque é através desse adulto que ela vai aprender a controlar suas emoções. É através desse adulto que o cérebro dela vai entender o que é o controle das emoções. O corpo dela vai responder ao ambiente que ela tá. Que o cérebro emocional dela está ativo. Se o ambiente é um ambiente de caos, então vamos supor que é um ambiente de brigas, em que os pais brigam muito, as emoções da criança, talvez de medo, de dor, vão ficar muito ativas, sem ela ainda ter a capacidade racional de entender o que aquela emoção significa, o que realmente está acontecendo ali. Então, a gente realmente fala, a criança é pequena demais para entender de forma racional, mas ela não é pequena demais para sentir. E olha que coisa importante que acontece nesse momento, né? A gente não tem a capacidade de raciocinar ainda na infância, de forma madura, mas a gente tem a capacidade de sentir. Por isso que a gente está sob o auxílio, né? Sob o cuidado de adultos que têm o cérebro maduro. E por isso que esses adultos têm uma responsabilidade muito grande de proporcionar para a criança um ambiente estável, um ambiente seguro, um ambiente previsível, um ambiente de amor, para que as emoções dessa criança cresçam de forma controlada, para que o cérebro dela tenha espaço seguro para crescer, se desenvolver, até chegar ao segundo andar e ao seu cérebro racional. Quanto menor a criança, mais ela interpreta o mundo através do adulto cuidador dela. Olha que forte isso, olha que responsabilidade, que papel importante nós temos na vida das crianças, né? Ela vai interpretar o mundo através das suas lentes, né? Ela ainda não tem linguagem, não tem raciocínio lógico, mas ela tem percepção. E como tem percepção?
Ela consegue sentir a vibração do ambiente, ela consegue perceber o tom de voz que é usado com ela e ao redor dela. Ela consegue perceber com o que o cuidado vem carregado. O cuidado vem carregado de amor, vem carregado de alegria, ou o cuidado que ela recebe vem carregado de obrigação, de fardo, de irritação, de impaciência. Todas essas memórias vão ficando atreladas às sensações que ela vai sentindo, né? O cérebro dela registra tudo isso e tudo isso vai se transformando em crenças, vai se transformando em crenças profundas sobre o mundo, sobre relacionamentos e sobre ela mesma. E olha que importante isso, se o ambiente é afetuoso, ela aprende que o mundo é seguro. Agora, se o ambiente é tenso ou imprevisível, o cérebro dela simplesmente se adapta à ameaça. Então a gente tem que ter uma preocupação que vai além dos cuidados básicos. A gente precisa proporcionar às crianças um ambiente, um lar virtuoso, um lar de amor, né? Um lar onde o cuidado é carregado de amor, de alegria. O cérebro da criança é moldado a partir do que ela vive. E ela vive dentro das vibrações emocionais, vamos dizer assim, parece uma coisa muito mística, mas ela não é místico, né? Mas ela vai interpretar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo. São essas experiências que vão criando conexões neurais no cérebro dela e moldando esse cérebro. Por isso, mais do que o que você fala, o que vai formar o seu filho nesses primeiros anos de vida é como você fala, é como você impõe os limites, é como você cuida, é como você se situa perante um desafio, é como você lida com as pessoas ao redor. Tudo isso o cérebro da criança vai captando de forma muito emocional. O Dr. Bruce Perry, que é um profissional que eu admiro demais, ele muda um pouco algo poderoso que a gente normalmente faz para o outro, né? Que a gente pergunta para o outro. Então, ao invés dele perguntar, o que há de errado com meu filho? Porque eu atendo muitas mães que falam isso, mas olha, tem algo errado com meu filho. Então, ao invés da gente perguntar o que há de errado com o meu filho, a gente pode perguntar o que aconteceu com o meu filho. Essa mudança ela é muito poderosa porque ela leva em consideração o ambiente, as experiências que a criança viveu, que o seu filho viveu. E ela muda tudo porque ela tira o rótulo do seu filho, né? E ela leva a gente a buscar a raiz das coisas, porque os nossos comportamentos todos, ele tem uma raiz. Então as crianças, elas não são más, elas não são manipuladoras, elas não são mimadas. Claro que existem situações, né, extremas que isso acontece, mas no geral, quando a gente pensa, né, na educação dos nossos filhos, a gente precisa parar de achar que os nossos filhos são manipuladores e são maus e estão arquitetando coisas contra nós. Eles estão simplesmente reagindo ao que eles sentem. Eles estão reagindo ao que eles experimentam, ao que eles vivenciam. E eles estão reagindo dentro da capacidade cerebral deles, ou seja, eles estão reagindo principalmente com as emoções, porque eles não têm ainda a parte cerebral racional 100% desenvolvida. Então, eles estão tentando sobreviver com os recursos neurológicos que eles têm. Né? E não só os recursos neurológicos que eles têm, mas também os recursos ao redor dele. Então ele vai sobreviver de acordo também com os adultos que estão ao redor dele. Esses adultos são emocionalmente saudáveis, ele pode contar com esse recurso para sobreviver às situações. A criança ela pode eventualmente viver uma situação traumática, mas se ela tem cuidadores emocionalmente estáveis, isso muda tudo. A forma como ela passa por essa situação. Né? Então, quando o comportamento está gritando, muitas vezes é porque a dor foi silenciada antes, porque a gente não olhou a raiz do que está acontecendo. A crença mostra no corpo, assim, as emoções mostram, na verdade, o que as palavras ainda não conseguem dizer. Por isso que a gente precisa ter um olhar muito empático para as birras que os nossos filhos fazem. Eu não estou dizendo que a gente precisa abraçar todas as birras e achar que tudo é normal e que tudo pode, não é isso. Mas a gente precisa entender que eles ainda não têm palavras para expressar o que eles estão sentindo. Então, eles vão expressar da forma que eles conseguem. E cabe a nós, adultos, termos essa escuta mais profunda. Isso tudo pode assustar um pouco, mas, na verdade, é também uma oportunidade linda para nós, pais e mães, né? Porque se o cérebro do seu filho está sendo moldado agora, significa que você tem um papel ativo nessa formação.
você pode ser o ambiente seguro do seu filho, né? Você pode ser o adulto presente, você pode ser o adulto emocionalmente estável, presente para guiar o seu filho durante toda a primeira infância dele. Você pode ser o filtro que ajuda o seu filho a interpretar o mundo com mais esperança, com mais confiança, com mais amor, com mais segurança. Isso é muito lindo, é um presente de Deus. Eu falo muito isso, que Deus fez a nossa criação de forma perfeita, né? Ele traz uma criança ao mundo com cérebro imaturo. Essa criança, ela passa a primeira infância dela dentro dos cuidados, principalmente dos seus pais e dentro, principalmente do seu lar, onde ali vão ser formadas todas as crenças e valores. Por isso que as nossas crenças e valores precisam estar alinhadas com o que é do céu, com o que é de Deus, porque é nesse momento que a gente está ajudando a formar a vida dos nossos filhos, né? A formar quem eles são, a forma que eles vão interpretar o mundo e a forma que eles vão se relacionar com as pessoas e com Deus. Não é, e isso, assim, eu falo tudo isso e eu sempre gosto de trazer que não é sobre fazer tudo certo, não é sobre ser uma mãe perfeita que nunca se descontrola, que nunca grita, que tem tudo maravilhoso, a casa virtuosa, não é sobre isso, né? Mas é sobre estar ali de verdade e consciente. É sobre você despertar para o seu importante papel como mãe ou como pai e mudar, e buscar conhecimento e assumir essa responsabilidade com amor. É sobre repetir gestos de cuidado, é sobre colocar amor no cuidado. As crianças precisam sentir que elas são cuidadas com amor, que trocar elas não é um fardo, que responder às demandas delas não é um fardo. A criança não entende o que é o mundo acelerado, ela não entende isso, ela não sabe o que é isso. Por isso que a gente precisa ter esse olhar de muito cuidado, de muito carinho, de muita responsabilidade e de muita consciência para a infância, porque tudo é sobre manter um lar emocionalmente seguro, que tenha um tom seguro para que as emoções dessas crianças cresçam de forma segura. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outras mães, compartilha com outras pessoas da sua família, curte o nosso canal, comenta no vídeo. Isso é super importante para nós e para outras famílias, porque a nossa mensagem chega para outras pessoas. Quando a gente entende tudo isso muda. E quando a gente muda, o nosso ambiente muda. E isso transforma a infância, que é a base de tudo, de toda a nossa sociedade. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, semana que vem.